Bem-vindo ao canal Viva a Palavra com Débora Silva. Assista a seguir o cultismo e a autoridade de Cristo Jesus. Muito bem, olá queridos, graça e paz. Vamos então à nossa meditação nas Escrituras Sagradas, hoje falando sobre os segredos da autoridade de Cristo Jesus. Quais são alguns detalhes específicos do desenvolvimento? O espanhol fala uma palavra interessante, desarrollo, né? Desenvolvimento da autoridade de Cristo, o que ela produz, o que ela realiza, quais os sinais dela dentro de um propósito, de um processo que nós estamos lidando, ok? Antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor que esteja conosco, nos abençoando, nos dando da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão constante, de tudo aquilo que é poder dele para as nossas vidas, ok? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Nós dependemos de Ti. Sem Ti, Senhor, nós não somos nada. Nós pedimos, cobre, guarda-nos com o Teu sangue, protege-nos, seja a Tua luz, a Tua presença, o Teu agir. Nós nos escondemos em Ti, porque aqui quem brilha é o Senhor, quem age é o Senhor. Toma, Senhor, liberdade, por misericórdia, por graça, por poder, Senhor. Toma a frente, Jesus, e faz o Teu querer. Pelo poder do Teu nome, nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então vamos para hoje, Lucas, estamos estudando capítulo de número 12, tá? Estamos estudando os processos mentais. Já estudamos os processos mentais que causam enfermidades, quais são os processos de cura, os tratamentos, né, de verdadeira sabedoria no tratar mental com o próximo, consigo mesmo, com as circunstâncias, como mentalmente enxergar o poder de Deus e ver, né, consertar a nossa mentalidade quanto reações das enfermidades, dos corpos físicos, reações da natureza, dos climas, como que Deus enxerga a hierarquia de poderes e efeitos. E agora nós estamos vendo depois qual é a autoridade de Cristo, o objetivo dela principal, para que ela existe, foi dada dos céus para a terra, o que realmente Deus quer fazer conosco quando Ele nos deu a autoridade de Cristo Jesus. Estamos vendo que é para restituição. E hoje nós estamos vendo quais são os pontos de segredo quando nós temos uma aliança, né? Porque a restituição e a autoridade de Jesus, ela só ativa, ela só começa a ficar em exercício quando nós temos a aliança com o propósito em Deus de restituição. Se a gente tem aliança com restituição e começar a restituição dessa aliança a começar em nós, então nós somos filhos de restituição, frutos de restituição e missionários de restituição. Quando nós temos a missão, né, da autoridade de Jesus, nós temos a missão da restituição. E essa missão de restituição, ela começa a causar efeitos. Nós vamos ver alguns efeitos da autoridade de Jesus, alguns efeitos que é a mesma coisa da missão de restituição, do poder de restituição e os efeitos do poder da palavra, ok? Então, o capítulo 12 de Lucas diz assim: ajuntando-se, entretanto, muitos, milhares de pessoas de sorte que se atropelavam uns aos outros, Jesus começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos, primeiramente dos fermentos dos fariseus, que é a hipocrisia. O que Jesus estava dizendo? Olha, eu vos dou a missão de autoridade, a minha autoridade para a restituição, mas vai haver aqueles que, como versículos anteriores ao capítulo 2, já estudamos na live anterior. Você pode confirmar lá. Pessoas que cuidam do copo, do prato, a parte de fora, mas a parte de dentro fica para o dia de um som de que ninguém sabe ainda. Fica para depois. E Jesus começa a dizer que a autoridade de restituição, ela começa inteiramente, né? O mesmo que fez a parte de fora, fez a de dentro. E principalmente a de dentro, ela precisa começar primeiro, porque a embalagem é para depois. Então a restituição começa dentro de nós. Mas aqueles que não têm aliança com restituição, aqueles que não têm aliança com a autoridade de Jesus realmente, referenciando ela, com compromisso com ela, com acolhimento a ela, vai por fora dizer que tem aliança, mas por dentro não tem. Por dentro ele não obrou a verdadeira purificação,
a verdadeira santidade, a verdadeira essência de respeito com a presença de Deus que está em tudo e em todos os lugares, dentro do nosso pensamento, dentro do nosso sentimento, dentro da nossa reação, dentro dos nossos impulsos, dentro da nossa mente, dentro do nosso espírito, dentro da nossa alma, dentro do nosso ir e voltar, dentro dos ambientes que estamos. Respeito à presença de Deus. Começa a restituição dentro em nós, mas muitas vezes o indivíduo quer restituir o prato e o copo, a parte de fora. Mas restituir dentro, Jesus tem misericórdia de nós, né? E aí, olha só, Jesus começa a dizer, tenha cuidado com aqueles que estão preocupados por fora, mas não se preocuparam ainda por dentro, né? Aí ele diz, explicando aqui, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não acha de ser descoberto. Então, o que a autoridade de Jesus faz? Põe para fora o que tem dentro. O que a autoridade da palavra faz? Põe para fora o que tem dentro. O que é que a autoridade da restituição começa a fazer? O próprio movimento da palavra, do poder de Deus e da restituição começa a externar causas de enfermidades, causas de males, causas de turbulências, todo tipo de causa que é as doenças crônicas, sejam elas espirituais, emocionais ou físicas, seja de um ser, de um ambiente, de um estado, de um tema, de um assunto, de uma área. Porque Deus, quando visita o seu poder, ele tira para fora a raiz da disfunção, do mal, daquilo que não está funcionando. É por isso que os demônios se manifestam, porque os espíritos destrutivos, eles se manifestam por não suportar a presença de Deus. Aparece. Então, você começa a orar, a coisa começa a piorar. Você começa a clamar a Deus, parece que a tempestade chega. Você se entrega a Deus e parece que os problemas começam a chegar. Não, eles sempre estavam lá. Aqueles problemas, aquelas tempestades, sempre foi raiz, sempre teve ali. A diferença é que agora a sua oração está sendo respondida. Sua aliança de restituição com Deus está sendo efetivada. Então o que está acontecendo? Está aparecendo. Porque a autoridade de Jesus, quando chega, começa a tirar para fora, né, como diz a história, os carnegão. Vai saindo, vai sendo liberto. Mas esse liberto é quando os problemas vêm à tona. A gente tem um ambiente sujo, né? A dona de casa tá lá com a casa suja. Ela olha e fala, tá sujo, precisa limpar. O que ela faz? Ela começa a pôr as cadeiras para cima, os móveis tudo fora de lugar. Ela faz uma bagunça ainda maior. Mas peraí, não vai arrumar? Como é que ela tá fazendo uma bagunça maior? Porque ela vai realmente limpar completo. Deus, quando vai tratar, quando a autoridade de Jesus chega para uma restituição, ela vai tratar, né, o osso. Ela vai tratar das essências internas. Então, aparentemente, parece que a gente ora, a coisa piora. Parece que a gente pede, não acontece. Parece que a gente está clamando e não... Não, Deus está tratando com o sangue e o osso da questão. Deus está realmente, quando Ele promete curar, libertar, restaurar, restituir, expulsar demônios. Ele promete tratar de algo completo. É uma limpeza profunda. É tirar os tumultos mentais, as doenças crônicas espirituais, mentalidades destrutivas, né? Como Paulo diz, fortalezas espirituais da maldade, modos de pensar da maldade dentro do indivíduo que nem ele vê. Nem ele, porque Satanás cegou o entendimento deste mundo para que não enxerguem a saída, a luz, a solução verídica das essências de Deus. Então, a gente ora e parece que piora, mas esse sinal é porque a autoridade de Jesus, quando ela chega no lugar, diz aqui, o poder da restituição, quando ele começa a obrar, o que acontece? Olha o segredo. Nada que há encoberto que não haja de ser descoberto. E o que há de oculto que não haja de ser sabido.
Porque aí Deus começa a limpar. Deus começa a trazer para a solução. Então o problema aparece. Ai, esse problema, não acredito. Não. Está chegando para a solução. Se o problema está nascendo, é para a solução. Se o problema está surgindo para o cristão, para a autoridade de Cristo, para o poder da restituição, é para a definição de solução. Até que ponto isso é permitido, o que não é permitido, o que não pode, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia não diz, é para ser definido segundo as essências de origem de Deus. Que hora que é para consertar, acertar os nossos caminhos, as nossas veredas? Quando a tortura começa a aparecer. Né? Começou a aparecer os caminhos tortos, é hora de endireitar. Então não há nada em oculto que não haja de ser sabido, ou em outras traduções, descoberto. Tudo que há e está em trevas, tudo que em trevas disseste, a luz será ouvido. E o que falaste aos ouvidos no interior da casa, sobre os telhados, será apregoado. Então aqui a gente vê quando Deus começa a falar sobre trazer à tona, quando Ele permite que venha, que apareça, né, de verdade, o que Ele precisa restaurar. Então o crente acha que, meu Deus, só vem problema na minha vida, só tem dificuldade na minha vida. Não. Deus está trazendo à margem, à tona. Deus está trazendo para a sua visão o que precisa ser restituído. Deus está trazendo o que precisa ser restaurado. O que precisa ser consertado. Qual a vereda torta que precisa ser endireitada. Chegou o problema, o que precisa ser restituído aqui? Qual é o cuidado que tem que ter aqui que não está sendo tido, não está tendo esse cuidado? O que é o zelo que precisa ter que não está tendo? Quando os problemas chegam, não é só para a gente orar e ficar esperando Deus. Não, Deus já está mostrando, porque Ele não cai dinheiro lá de cima do céu, não cai. Ele não vai mandar dinheiro. Ele vai mandar meios de nós trabalharmos e alcançarmos o que precisamos das nossas metas. Quando a gente quer uma solução de Deus, dos céus, não vem voando lá de cima uma coisa que é da terra, que se forma no planeta, porque do céu só tem coisa do céu, lá só vem anjo, né? Então aqui, como que Deus responde? Quando aquilo que precisa ser resolvido vem à tona. Ele traz à nossa frente, diante de nós, o que precisa ser solucionado e traz para nós a maneira de como vamos agir para solucionarmos. Porque somos o corpo de Cristo, Ele é o cabeça que nos dá a instrução, Ele é aquele que ordena as circunstâncias acontecerem para chegar até nós o assunto, e quando o assunto chega, quem resolve somos nós, na presença de Deus, a companhia de Deus conosco, nos dando a sabedoria de como fazer. Então, o que é encoberto, os problemas que estão atrapalhando e causando outros sintomas, começam a surgir. E quando eles surgem, não é pra gente assustar. Aí é pra gente chegar, voltar para a palavra de Deus, espelhar a palavra de Deus, observar o reflexo da palavra de Deus naquele assunto e definir segundo as essências de Deus. Tudo que em trevas disseste, a luz será ouvido. E o que falaste aos ouvidos do interior de uma casa, de um lugar, de um ambiente, sobre os telhados será apregoado. A autoridade de Deus espalha, traz à tona o que é escondido. A autoridade de Jesus, mais cedo ou mais tarde, ela, quando chega no processo de restituição, ela vai tirar para fora o que precisa ser tratado. Então, na vida do cristão, problemas não são problemas. Na vida do cristão, problemas são locais, áreas e temas e assuntos a serem curados, a serem tratados. Apareceu uma questão, é essa que Deus está tratando. Apareceu uma área, é essa que Deus está aperfeiçoando. Apareceu uma questão, é essa que Deus está curando, mudando, consertando, arrumando, restaurando, restituindo. Por quê?
Porque a forma de Deus lidar com as questões é pelo poder do querer da restituição. E quando a restituição começa a obrar, as causas e o que está impedindo a restituição começam a aparecer. Ok? Então vamos lá. Segundo, porque diante de Deus nada é oculto. Então, quando o homem começa a esconder uma coisa e acha que ele vai se dar bem, é a maior, mais profunda tolice. Ele chegou no grau máximo de tolice. Porque diante de Deus não tem nada oculto. Não se esconde nada diante de Deus. Então é para sair mostrando o defeito de todo mundo por aí? Não, não. A questão é quando Deus quer curar e restituir alguém, Deus trata. Então, se é da vontade de Deus, o Senhor vai lá e vai tratar. Mas que fica escondido, mas não fica. Não fica. Não fica. Diante do Senhor. Verso 4. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matarem tem o poder para lançar no inferno. Depois de matar, tem o poder de te lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por 2 asses, contudo, nenhum deles está esquecido diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, mais valei vós do que muitos pardais. Aqui Jesus fala um outro processo na restituição. É o processo daqueles que escondem, né? O processo do ocultismo. Aqueles que escondem as coisas, querem fazer as coisas debaixo do tapete, ninguém tá vendo, debaixo do pano, ninguém viu. O que acontece? O poder do Espírito de Deus põe à tona. O poder de Deus ressurge e põe as causas frente. E quando Deus quer colocar as causas frente a frente, se é algo que é importante para Deus no tratar, o que acontece? O homem leva essa realidade de processo muitas vezes numa questão pessoal. Né? E de verdade o indivíduo não está sendo tratado por um outro humano, é por Deus. E aí as pessoas querem o quê? Perseguir aqueles que são representantes da autoridade de Cristo. Aí Jesus diz, quando um segredo é descoberto, a mentalidade humana que é resistente às essências de Deus começa a querer ir contra, né? A querer até matar os indivíduos que fazem parte da autoridade de Cristo, porque os segredos humanos destrutivos, maliciosos, maldosos, no processo do mover profético, se é da vontade de Deus, eles podem ser descobertos. E aí o que acontece? Acham que é questão humana. Jesus disse, não temam aqueles que querem matar o corpo, porque maior autoridade há em Deus, que além de destruir a questão física do corpo, trata com a alma e o espírito. E o que Deus está dizendo? Se for vontade de Deus vocês estarem com o Pai, vocês vão estar na melhor. E se não for, Deus vai tratar com toda a parte espiritual daqueles que escondem as coisas e vivem na destruição, e vivem na maldade. Porque Deus não é o Deus de fora, né? Vamos criar uma cultura. Não. Deus não é externo. Deus começa na restituição interna. Deus começa no trabalhar de pôr os pontos nos i interno de todas as coisas, né? Então, nesse processo, toda a história a gente vê de homens de Deus, ações de mover profético, onde as pessoas confundiam e levavam para uma briga pessoal com aquele indivíduo. E de verdade, às vezes até matavam o indivíduo, e de verdade era uma questão que era o poder mover profético de Deus que estava lidando com aquela pessoa. Não era só o indivíduo em si, né? O faraó começou aquela disputa com Moisés, levando para o lado pessoal.
achando que era Moisés. E aí, achando que era Moisés, ele pensava, eu sou mais do que Moisés. E Deus enviando as correções, e ele pensando, eu sou mais do que Moisés. Não era Moisés, era Deus. Só que quando aquele que, em vez de se render a Deus, ele se leva para uma vida, uma briga pessoal própria com outro indivíduo, ele está se arruinando. Porque em vez de ele focar, peraí, o que Deus quer me restituir? O que Deus quer consertar aqui? Apareceu, né? Foi escondido, apareceu, mas o que Deus quer consertar? Vamos consertar, amém, ok? Não, ele em vez disso, ele fica com briga, com contenda, ele fica com resistência com Deus e com briga com o lado pessoal com o indivíduo. E aí? E aí que Deus começa a tratar disso, né? Aí Deus fala, nesse processo de vocês serem representantes da minha autoridade, quando o indivíduo não quer saber, ele não quer de jeito nenhum o processo de restituição, o que acontece? Vocês não temam, porque mais valor tem vós, né, do que os passarinhos. Olha que interessante. Mais valor tem vós do que os passarinhos. Então diz aqui. Temam aquele que pode tratar com o corpo e a alma. Pensar no inferno. Verso 6. Não se vendem 5 pardais por 2 asses, contudo nenhum deles está esquecido diante de Deus. Deus está dizendo, ainda que um pardal, né, ele pode parecer que não tem tanta significância diante de Deus, eles não são esquecidos. Imagina, se os pardais não são esquecidos diante de Deus. Verso 7, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. O que Jesus estava dizendo aí? O dia que alguém, por causa da autoridade de Cristo, vos maltratar, e se eles arrancarem de vós um fio de cabelo, chega alguém por causa do processo de restituição, processo da autoridade de Cristo, né, começa a acontecer, as coisas ocultas começam a aparecer, aí o indivíduo leva para o lado pessoal e vai contra aquele que está na autoridade de Cristo. Se tocarem nos vossos cabelos, se um fio de cabelo cair, né, tá numa luta, ah, meu Deus, eu vou ficar careca, pois todos os fios de cabelo que caiu nessa luta, tudo que for um processo que tocar no seu efeito físico do corpo, qualquer dano que você tiver, seja ele espiritual, emocional ou físico do seu corpo, por causa do processo da restituição, o que acontece? Um fio de cabelo que for danificado no seu corpo, quanto mais as outras coisas, né? Que muitas vezes os danos que o indivíduo, por levar a palavra de Deus, ele sofre. Deus diz aqui, olha, até os fios das vossas cabeças estão todos contados. O estado do seu corpo, como instrumento de Deus, está tudo revisado. Deus sabe o limite da sua alma, do seu corpo, seu estado psíquico, cognitivo, natural, espiritual. Se vos alterarem, se vos tocarem, seja psicologicamente, seja uma perseguição mental, psicológica, espiritual, emocional, física, sentimental, independente da perseguição que gerarem contra vós e vos danificarem, diz aqui, não temais. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados, não temais. Mais valei vós do que muitos pardais. E se os pardais, o verso anterior está dizendo, não estão esquecidos diante de Deus, nós também não. Os efeitos que a luta faz conosco não estão esquecidos diante de Deus. Os efeitos colaterais que a restituição causa em nós, por causa dos reflexos de reações humanas que perseguem, que resistem à palavra de Deus, estão todos anotados o que acontece no nosso processo de mudança, de alteração, né? Os processos dentro em nós de transfiguração, porque Jesus, quando estava na cruz, ele também foi transfigurado, né? Verso 8, digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem
confessará diante dos anjos de Deus. Que está dizendo, se você com seu corpo, com a sua alma, com seu espírito, se entregou para a restituição e se entregou para o processo, independente do sofrimento, você está abraçando Jesus, abraçando a palavra, dizendo, eis-me aqui, faz a tua vontade. Eu sou teu instrumento de restituição. Não se preocupe, o Pai, o Senhor Deus, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Também está junto com você, abraçado com você nesse processo. Verso 9, mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Aquele que nega a restituição, que resiste à restituição. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito inteiro, completo, santificado, não lhe será perdoado. Ou seja, aquele que nega o mover profético, aquele que nega a movimentação de Deus profética. Quando vos conduzirem às sinagogas, aos governadores e autoridades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem o que haveis de dizer, pois na mesma hora o Espírito Santo vos ensinará o que haveis de dizer. Então aqui mostra que o Espírito Santo quer conversar com as autoridades. Que o Espírito Santo fica em prontidão para lhe falar com aqueles que são os definidores sobre a humanidade. E diz, não se preocupem se alguma vez a restituição tocar níveis da sociedade. O importante é que a palavra restitua. Que a palavra tenha acesso e liberdade de restituição. Porque o Espírito Santo é quem conduz a restituição. O mover profético em Deus Jeová que conduz a restituição. É a palavra, é Jesus que veio restaurar a humanidade, o ser humano. Então, não vos preocupeis, seja com o que for, que a vez de lidar no processo da autoridade de Cristo, no processo da restituição, o Senhor Jesus, o Espírito Santo que está lidando com isso. Uma vez que você é filho de Deus, herdeiro de Cristo, ativo no corpo de Cristo, filho da restituição, você está na missão de restauração, de reconciliação, de restituição. E quando você está nessa missão, independente do que externamente as coisas se movimentam, o Senhor tem tudo sobre você anotado, contado, revisado, vigiado, assistido. Ele vai definir o que vai acontecer. E enquanto você está vivo, Ele põe palavra em você, direção, sabedoria, conhecimento. E quando for a hora dele te abraçar na eternidade, Ele te abraça, te leva e você vai ficar bem. No nome de Jesus. Que maravilhoso, né? Vamos orar e agradecer. Senhor, nós te louvamos por Tua palavra, por todo o Teu mover profético, por todo o processo da restituição. Nós te louvamos pela promessa da Tua restituição, não só a promessa, mas a realidade ativa do poder da restauração, da ressurreição, da reconciliação que o Senhor trouxe a nós e nos deu como missão. Ajuda-nos a cumprir o Teu querer a cada dia, a viver a Tua palavra. Senhor, a fazer a nossa parte em cada desafio particular nosso. Abençoa cada um daqueles que assistem, Senhor. Alcança o Seu propósito, os projetos de cada um, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, seja a liberdade da Tua palavra sempre mais. E te agradecemos, desde agora para todos sempre. Amém. Bem, meus queridos, o Senhor abençoe, um forte abraço e até mais. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!